de autista que não falava a falar 7 idiomas. O silêncio de Daniel era ensurdecedor. Aos 6 anos, enquanto outras crianças tagarelavam sem parar no pátio da escola, ele permanecia em seu próprio mundo, olhando fixamente para as sombras que as árvores desenhavam no chão. Seus pais, João e Maria, já haviam passado por inúmeros consultórios, ouvido dezenas de diagnósticos, mas a realidade continuava implacável. Daniel tinha autismo severo e, segundo os médicos, provavelmente nunca falaria. Mãe, por que aquele menino é estranho? A pergunta vinha de Lucas, um colega de turma, em voz alta o suficiente para que Maria ouvisse ao buscar o filho. Ela apertou os lábios, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Daniel nem sequer reagiu. Estava absorto, movendo os dedos de forma repetitiva, criando padrões que só ele compreendia. A humilhação era um companheiro constante da família. No mercado, pessoas desviavam o olhar quando Daniel tinha suas crises, gritando sons incompreensíveis e batendo as mãos contra a própria cabeça. Na igreja que frequentavam aos domingos, alguns membros sussurravam teorias cruéis. É falta de disciplina, dizia Dona Aparecida. Nos meus tempos, isso não existia, completava seu Antônio, balançando a cabeça com desaprovação. João, um homem de fé profunda, mas de poucas palavras, carregava a dor de forma diferente. Trabalhava em 2 empregos para pagar as terapias intermináveis. Chegava em casa exausto e passava horas sentado ao lado do filho, lendo a Bíblia em voz alta. Daniel parecia não ouvir, mas João insistia. Deus tem um propósito para você, meu filho, sussurrava, mesmo sem receber resposta. A gota d'água veio numa terça-feira comum. A diretora da escola chamou os pais para uma conversa séria. Com um sorriso forçado e palavras cuidadosamente escolhidas, ela explicou que Daniel não se encaixava no ambiente escolar regular. As outras crianças estavam sendo prejudicadas pela atenção especial que ele demandava. A recomendação era clara. Procurem uma instituição especializada. Maria saiu daquela reunião em pedaços. No carro, abraçou o volante e finalmente deixou as lágrimas correrem livremente. João, no banco do passageiro, segurava a mão dela com força. Ele não é um problema a ser resolvido, disse Maria entre soluços. Ele é nosso filho, nosso presente de Deus. Naquela noite, depois de colocar Daniel para dormir, o casal ajoelhou-se na sala. A oração de Maria foi uma mistura de desespero e rendição. Senhor, eu não entendo seus caminhos. Não sei por que meu filho sofre, porque ele está preso neste silêncio, mas eu confio em Ti. Se há um propósito, revele-o. Dê-nos forças para continuar. O que eles não sabiam era que, naquele exato momento, Daniel estava acordado em seu quarto, seus olhos fixos no teto, sua mente processando o mundo de uma forma que ninguém ao redor compreendia. Dentro daquela cabeça silenciosa, havia um universo inteiro esperando para ser descoberto. Os dias seguintes foram os mais sombrios. João perdeu um dos empregos quando precisou faltar repetidamente para levar Daniel a consultas. O dinheiro estava acabando. As contas se acumulavam. Vizinhos começaram a evitá-los. Uma mãe chegou a impedir que seu filho brincasse perto de Daniel no parque. Ele pode ser perigoso, justificou, como se o autismo fosse contagioso. Mas em meio à tempestade, algo inesperado aconteceu. O novo pastor da igreja, Paulo, um homem jovem com olhos gentis, procurou a família. Diferente dos outros, ele não trouxe julgamentos ou soluções mágicas. Trouxe presença. Sentou-se no chão com Daniel, observando-o em silêncio, respeitando seu espaço. E então fez algo surpreendente. Começou a repetir os movimentos das mãos do menino. Daniel parou. Pela primeira vez em anos, fez contato visual deliberado com alguém fora da família. Foi apenas um segundo, mas foi real. Maria, que observava da cozinha, levou a mão à boca, contendo um grito de surpresa. Ele te viu, sussurrou. Ele realmente te viu.
O pastor Paulo tornou-se presença constante na vida da família. Diferente dos terapeutas que tentavam consertar Daniel, ele apenas estava ali, observava, participava do mundo do menino sem forçar nada. E então, numa quinta-feira chuvosa, 6 meses após a expulsão da escola, o impossível aconteceu. Daniel estava na sala, cercado por seus brinquedos alinhados em fileiras perfeitas, carrinhos organizados por cor, tamanho e modelo. Paulo havia trazido um livro ilustrado com bandeiras de diferentes países. Ele apontava para cada uma, dizendo o nome em voz alta: Brasil, Estados Unidos, França. De repente, um som. Baixo, quase inaudível, mas inconfundível. Daniel estava tentando repetir. Maria deixou cair a xícara que segurava. O barulho fez Daniel se recolher imediatamente, voltando ao seu balanço repetitivo. Mas algo havia mudado. A porta havia se aberto, nem que fosse apenas uma fresta. Nos dias seguintes, descobriram algo extraordinário. Daniel não apenas tinha tentado falar, ele havia reconhecido a bandeira francesa e estava tentando pronunciar o nome do país. Mas testes revelaram o inacreditável. O menino, que nunca falaria, tinha uma capacidade assombrosa para reconhecer padrões linguísticos. Um neurologista finalmente ofereceu uma explicação. Daniel tinha o que alguns chamavam de autismo savant. Seu cérebro processava informações de forma diferente, mas não inferior. Na verdade, em certas áreas específicas, ele tinha capacidades muito acima da média. A questão nunca foi se ele podia aprender. Era encontrar como ele aprendia. A revelação trouxe esperança, mas também medo. Maria passou noites em claro pesquisando, lendo tudo sobre hiperlexia, savantismo, métodos alternativos de ensino. João vendeu seu carro e pegou emprestado com o irmão para contratar uma terapeuta especializada, doutora Helena, que havia trabalhado com casos semelhantes. Helena era diferente de todos os outros profissionais. Ela não via Daniel como um quebra-cabeça a ser montado, mas como uma pessoa se comunicando de forma diferente. Ele sempre esteve falando, explicou ela aos pais, só não da maneira que esperávamos ouvir. Cada comportamento, cada padrão, cada movimento, tudo isso é linguagem. As sessões começaram de forma não convencional. Ao invés de forçar Daniel a se adaptar ao mundo, Helena construiu pontes entre o mundo dele e o nosso. Ela usou suas obsessões como ferramentas de aprendizado. Se ele amava padrões, ela transformaria línguas em padrões. Se ele amava ordem, ela mostraria a ordem dentro do caos aparente dos idiomas. 3 meses depois, Daniel disse sua primeira palavra completa: água. Simples, clara, intencional. Maria chorou. João abraçou o filho e agradeceu a Deus de joelhos. Mas isso era apenas o começo. O progresso foi explosivo. Uma vez que a primeira barreira caiu, outras seguiram. Daniel começou a formar frases curtas, primeiro em português, depois, surpreendentemente, em inglês. Helena havia mostrado a ele vídeos educativos em inglês, e ele absorveu tudo como uma esponja. Sua mente não apenas aprendia, ela devorava informações. Mas nem tudo eram flores. A cada conquista vinha o peso da memória das humilhações passadas. A escola que o expulsou, os vizinhos que o evitavam, os próprios familiares que sugeriram internação. Maria carregava uma amargura crescente. Como eles puderam desistir dele tão facilmente? Questionava. João, sempre o mais equilibrado, tentava acalmar a esposa. Perdão, Maria, precisamos perdoar, a amargura vai nos destruir. Mas até ele lutava com ressentimentos. Lembrava-se de cada olhar de pena, cada comentário cruel, cada porta fechada na cara. Daniel, alheio aos conflitos emocionais dos pais, continuava sua jornada. Aos 8 anos, já falava português e inglês com fluência notável. Helena, impressionada, trouxe materiais em espanhol.
Para sua surpresa, Daniel aprendeu o terceiro idioma em semanas, não meses, semanas. A notícia começou a se espalhar. Primeiro discretamente, entre profissionais da área. Depois, uma reportagem local. Menino autista surpreende especialistas com habilidade linguística. A manchete era sensacionalista, mas chamou atenção. De repente, a mesma comunidade que os havia rejeitado queria participar do milagre. Foi quando as coisas começaram a ficar complicadas. Pesquisadores queriam estudar Daniel. A escola que o expulsou ofereceu vaga novamente. Com todo o apoio necessário, garantiram. Dona Aparecida da igreja apareceu com um bolo, agindo como se sempre tivesse apoiado a família. A hipocrisia era palpável. A fama trouxe oportunidades, mas também vultures. Um produtor de televisão queria fazer um reality show. Uma editora ofereceu contrato para um livro. Empresas de suplementos alegavam que seus produtos poderiam curar outras crianças como Daniel. Maria e João se viram cercados por pessoas que viam seu filho não como uma pessoa, mas como uma commodity. Não, disse João categoricamente a todas as propostas. Nosso filho não é um show de circo. Mas a pressão era imensa. Eles estavam quebrados financeiramente. As terapias haviam consumido todas as economias. A casa estava com 3 meses de aluguel atrasado, e ali estavam, oferecendo dinheiro, muito dinheiro, apenas para compartilhar a história inspiradora de Daniel. Foi o pastor Paulo quem trouxe clareza. O dom de Daniel não é para enriquecer vocês ou entreter os outros. Deus deu esse talento ao menino por uma razão que ainda vamos descobrir. Não vendam isso por qualquer preço. Suas palavras ecoaram profundamente. Enquanto isso, Daniel continuava seu desenvolvimento extraordinário. Aos 10 anos, falava 6 idiomas: português, inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Não apenas falava, dominava nuances, sotaques, expressões idiomáticas. Sua mente processava estruturas linguísticas, como outras pessoas processavam respiração. Naturalmente, sem esforço consciente. Mas Daniel ainda era autista, ainda tinha dificuldades sociais enormes, ainda entrava em colapso com certos sons ou texturas, ainda precisava de rotinas rígidas. A mídia queria vendê-lo como curado, um milagre ambulante. A realidade era mais complexa. Ele havia encontrado uma forma de se expressar, mas continuava vendo o mundo através de lentes únicas. A tensão chegou ao limite quando a antiga escola fez uma proposta formal. Queriam Daniel de volta, não por compaixão, mas para usar sua história em campanhas de marketing. Escola inclusiva que transformou o menino autista em gênio das línguas. A manchete já estava pronta. Em troca, ofereciam bolsa integral e uma doação generosa à família. Maria estava tentada, não pelo dinheiro, mas pela validação. Queria esfregar na cara de todos que os humilharam, que seu filho era especial, valioso, extraordinário. João reconheceu o veneno naquele desejo. Isso não é sobre justiça, disse ele gentilmente. É sobre vingança, e vingança nos destruirá. A discussão escalou. Pela primeira vez em anos, o casal brigou seriamente. Maria acusou João de ser passivo, de aceitar humilhação sem lutar. João respondeu que havia uma diferença entre lutar e buscar vingança. Cristo nos chamou para perdoar, ele argumentou. Não nos chamou para fazer nossos ofensores se curvarem. Daniel assistia tudo em silêncio, suas mãos movendo-se nervosamente. E então, pela primeira vez, ele fez algo completamente inesperado. Levantou-se, caminhou até os pais e disse, em 6 idiomas diferentes, a mesma frase. Parem de brigar, eu amo vocês. Português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão. Uma frase em cada língua, fluida e emocionalmente carregada. O casal parou imediatamente. Olharam para o filho, realmente o vendo talvez pela primeira vez em meses.
Eles haviam se tornado tão consumidos pela luta, pela dor, pela necessidade de provar algo, que quase perderam de vista o mais importante. Daniel não era um troféu ou uma ferramenta de vingança. Era seu filho que precisava deles unidos. Naquela noite, recusaram a oferta da escola. Recusaram todas as ofertas. Decidiram que o caminho de Daniel seria determinado por ele mesmo em seu próprio tempo, seguindo o propósito que Deus tinha para sua vida, não o que o mundo queria fazer dele. Mas a recusa teve consequências. Os credores não aceitavam princípios morais como pagamento. O despejo era iminente. A doutora Helena, embora compreensiva, não podia continuar as sessões sem remuneração. A situação estava desesperadora quando algo completamente inesperado aconteceu. O envelope chegou numa segunda-feira cinzenta. Não tinha remetente, apenas um símbolo estranho no selo, uma ponte conectando 2 continentes. Maria quase jogou no lixo, pensando ser mais uma propaganda. Mas algo a fez abrir. Dentro, uma carta em papel timbrado de uma organização que ela nunca tinha ouvido falar. Instituto Internacional de Comunicação e Ponte Cultural. A mensagem era surreal. Eles haviam acompanhado a história de Daniel através dos profissionais de saúde. Tinham uma proposta. Daniel seria seu primeiro embaixador jovem. A função? Viajar para comunidades carentes ao redor do mundo, ajudando a construir programas de educação multilingüe. Daniel não seria explorado ou exibido, seria um facilitador, usando seu dom para ajudar outras crianças a aprenderem idiomas através de métodos não convencionais. Em troca, todas as necessidades da família seriam cobertas: moradia, educação continuada para Daniel, salário digno para os pais. Parecia bom demais para ser verdade. João era cético. Pode ser um golpe, Maria, pessoas sempre querendo se aproveitar. Eles decidiram investigar e descobriram algo surpreendente. A organização era legítima, fundada por um grupo de cristãos que acreditavam em usar talentos individuais para servir comunidades vulneráveis. A reviravolta veio durante a entrevista com os fundadores. O diretor, um senhor chamado Martim, ex-missionário que havia dedicado a vida a trabalhos humanitários, explicou a visão. Não queremos fazer de Daniel um espetáculo. Queremos que ele seja uma ponte, que mostre que diferenças podem ser dons, não maldições. Mas havia um teste. Daniel precisaria passar 3 meses num projeto piloto numa comunidade indígena remota no Peru, onde 5 línguas diferentes coexistiam, mas criavam barreiras entre os grupos. Se ele pudesse ajudar a desenvolver um programa que conectasse essas comunidades através do aprendizado linguístico mútuo, a posição seria permanente. Maria estava aterrorizada. Mandar seu filho, que mal conseguia lidar com mudanças na rotina, para outro país? Impossível. Mas Daniel, que havia escutado tudo, fez algo extraordinário. Pegou o tablet, abriu um mapa do Peru e começou a estudar obsessivamente sobre o país, as línguas indígenas, a cultura. Ele queria ir. A decisão foi dilacerante. Mas João teve uma visão durante a oração. Eu não chamei Davi para ficar no pasto. Eu não chamei Pedro para ficar na rede. Não prenda o menino nas suas correntes de medo. Deixe-o voar. Maria chorou, mas concordou. 3 semanas depois, eles estavam num avião para Lima. Daniel, surpreendentemente, lidou bem com a viagem. Sua obsessão com o projeto havia superado suas ansiedades habituais. No Peru, conheceram a comunidade, uma mistura complexa de quechuas, aimarás, axanincas e falantes de espanhol e português. 5 grupos que viviam lado a lado, mas separados por barreiras linguísticas. O desafio parecia impossível. As crianças dessas comunidades nunca tinham visto alguém como Daniel. Inicialmente houve medo, confusão. Daniel também lutava. Novos sons, novos cheiros, nova rotina.
As primeiras semanas foram um desastre. Ele teve colapsos. Crianças zombaram. Adultos questionaram a decisão. Maria estava pronta para desistir quando testemunhou algo transformador. Daniel estava tendo um colapso particularmente severo, balançando-se e fazendo sons repetitivos. Uma menina quechua, chamada Ayana, de apenas 7 anos, aproximou-se dele. Ela também era diferente. Tinha síndrome de Down e era rejeitada por muitos em sua própria comunidade. Ayana não tentou confortar Daniel com palavras. Ela simplesmente sentou ao lado dele e começou a balançar no mesmo ritmo. Depois de alguns minutos, Daniel abriu os olhos e olhou para ela. E então, pela primeira vez, sorriu para uma criança que não era de sua família. Aquele momento mudou tudo. Daniel e Ayana formaram uma conexão inesperada, e através daquela amizade improvável, Daniel começou a encontrar seu lugar na comunidade. Ele percebeu que não estava ali para ensinar os pobres ignorantes. Ele estava ali para aprender tanto quanto ensinar, para construir pontes, não hierarquias. Nos meses seguintes, Daniel desenvolveu um método único. Ele não forçava gramática ou vocabulário. Ele criava jogos, músicas, padrões visuais que tornavam o aprendizado de idiomas natural e divertido. As crianças não estavam apenas aprendendo português ou espanhol, estavam aprendendo umas as línguas das outras, quebrando séculos de isolamento. A notícia do trabalho de Daniel no Peru alcançou o Brasil. A mesma imprensa que antes o ignorava, agora o chamava de o menino milagre que une culturas. A escola que o expulsou enviou carta oficial, pedindo desculpas e oferecendo reconhecimento formal. A hipocrisia ainda estava lá, mas algo havia mudado. Agora havia arrependimento genuíno misturado a oportunismo. Maria, que carregava anos de amargura, recebeu a carta com cinismo. Onde eles estavam quando ele precisava? Quando chorávamos, sem saber se ele falaria algum dia? Agora que ele é útil, todos querem uma parte. Sua raiva era justificada, mas estava envenenando sua alma. Foi o próprio Daniel quem trouxe a lição mais profunda. Ele estava trabalhando com um adolescente no Peru chamado Miguel, que havia sido abusado pelos pais e abandonado na comunidade. Miguel era hostil, violento, rejeitava qualquer ajuda. Todos haviam desistido dele. Mas Daniel insistia dia após dia, sentando-se silenciosamente perto do garoto, oferecendo presença sem julgamento. Um dia, Maria perguntou a Daniel por que ele persistia com Miguel quando o garoto claramente não queria ajuda. Daniel, agora com 11 anos e capaz de articular pensamentos complexos, respondeu algo que mudaria Maria para sempre. Porque é assim que Jesus fez comigo. Quando eu não podia falar, quando todos desistiram, ele ficou. Através de vocês, do pastor Paulo, da doutora Helena, ele ficou. Como posso fazer menos pelo Miguel? Naquele momento, Maria compreendeu. O propósito do dom de Daniel nunca foi validar a família ou punir aqueles que os machucaram. Era revelar o amor radical de Cristo. Um amor que permanece quando todos desistem, que perdoa quando seria mais fácil condenar, que serve quando seria mais justo buscar vingança. Ela pegou papel e caneta e começou a escrever. Primeiro, para a diretora que expulsou Daniel. Depois, para a dona Aparecida. Para os vizinhos. Para cada pessoa que os feriu. Não cartas de raiva, mas de perdão genuíno. Eu entendo que vocês agiram com medo e ignorância. Eu também já agi assim. Eu perdoo vocês e, mais importante, eu liberto vocês da minha amargura. João, testemunhando a transformação da esposa, chorou de gratidão. O peso que ambos carregavam por anos finalmente estava sendo liberado. Eles perceberam que a verdadeira justiça não era fazer seus ofensores pagarem, mas libertar-se da prisão do ressentimento. Daniel, inconsciente da revolução interna que havia provocado, alcançou um marco incrível, seu 7º idioma.
Ele havia aprendido Quechua fluentemente, a língua mais complexa da região. E mais que isso, havia desenvolvido um programa que já estava sendo replicado em outras comunidades. Crianças que antes lutavam com o isolamento, agora construíam amizades através das fronteiras linguísticas. O Instituto Internacional ficou tão impressionado que ofereceu expandir o projeto. Queriam que a família ficasse permanentemente no Peru, estabelecendo um centro de treinamento onde outros educadores pudessem aprender os métodos de Daniel. A proposta incluía uma casa, educação de qualidade e a chance de fazer diferença real na vida de milhares de crianças. Mas então chegou uma notícia que abalou tudo. João foi diagnosticado com um problema cardíaco sério. Os médicos em Lima recomendaram um retorno imediato ao Brasil para tratamento. De repente, toda a construção que haviam feito estava ameaçada. O trabalho de Daniel, as comunidades que dependiam deles, tudo poderia acabar. A família enfrentou a decisão mais difícil até então. Ficar significava arriscar a saúde de João. Voltar significava abandonar um trabalho que estava transformando vidas. Daniel, pela primeira vez, entrou em desespero. Ele não queria voltar ao Brasil, não queria deixar Ayana e Miguel, não queria abandonar um propósito que finalmente fazia sua vida ter sentido claro. Foi o pastor Paulo, que havia viajado para visitá-los, quem trouxe sabedoria. Às vezes, Deus nos chama para plantar sementes, não para ver a colheita. Vocês já plantaram algo extraordinário aqui. Agora, confiem que Ele cuidará do crescimento, mesmo que vocês não estejam presentes para vê-lo. A decisão foi tomada. Retornariam ao Brasil para o tratamento de João, mas treinariam educadores locais para continuar o trabalho. Daniel, com lágrimas nos olhos, gravou vídeos educacionais em todos os 7 idiomas que falava, criando um recurso permanente para a comunidade. Ayana e as outras crianças fizeram uma despedida emocionante, prometendo continuar construindo pontes linguísticas. No avião de volta, Maria olhou para Daniel, que observava silenciosamente as nuvens. Ele havia partido uma criança presa no silêncio e retornava um jovem que havia tocado centenas de vidas. Não porque era perfeito ou curado, mas porque havia aprendido a transformar sua diferença em dom. O retorno ao Brasil foi mais difícil do que imaginavam. João passou por uma cirurgia delicada, seguida de meses de recuperação. As finanças, novamente, estavam apertadas. O Instituto havia pago pelo tratamento, mas não podiam continuar suportando a família indefinidamente. A realidade prática bateu à porta com força. Daniel lutava com a transição. Depois da intensidade do Peru, a vida no Brasil parecia vazia. Ele tinha pesadelos recorrentes sobre Ayana e Miguel precisando dele. Entrou em regressão por algumas semanas, ficando mais isolado, menos comunicativo. Os velhos medos de Maria voltaram. E se perdemos todo o progresso? E se ele voltar a ser aquele menino silencioso? Mas a história de Daniel havia tocado pessoas de formas que eles não imaginavam. Cartas começaram a chegar. Primeiro algumas, depois dezenas, centenas, pais de crianças autistas, compartilhando como a história de Daniel havia dado esperança, professores implementando os métodos dele em escolas públicas, comunidades pedindo ajuda para desenvolver programas similares. Uma carta em particular mudou tudo. Era de Carlos, um empresário bem-sucedido cuja filha era autista. Ele havia lido sobre Daniel e visto os vídeos do Peru. Sua família me mostrou que eu estava lutando pela cura errada, escrevia Carlos. Eu estava tentando fazer minha filha se encaixar no mundo. Vocês me mostraram que o mundo precisa aprender a celebrar diferenças. Carlos fez uma proposta surpreendente. Queria financiar uma fundação dedicada a métodos de educação alternativos para crianças com necessidades especiais, baseados no trabalho de Daniel.
não seria sobre Daniel como celebridade, mas sobre replicar a abordagem que funcionou com ele. A fundação seria dirigida pela doutora Helena, com Maria e João como consultores, e Daniel como apenas Daniel. Uma criança que poderia contribuir sem ser explorada. A proposta era perfeita, mas Maria hesitou. Ela temia que aquilo fosse apenas outra versão das ofertas anteriores, pessoas tentando se aproveitar do filho. João, recuperado da cirurgia, tinha uma perspectiva diferente. A diferença é que, desta vez, não estamos desesperados. Não estamos tomando decisões por medo ou necessidade. Podemos escolher com sabedoria. Eles aceitaram, mas com condições claras. Daniel teria uma vida normal primeiro. Escola, amigos, hobbies. Sua participação na fundação seria limitada e sempre respeitando seus limites. Ele não era o produto, era apenas um dos muitos rostos de uma abordagem diferente de educação. A Fundação Pontes de Esperança foi lançada 6 meses depois. A velha escola de Daniel, agora com nova direção e filosofia completamente reformulada, ofereceu espaço para o primeiro centro piloto. A diretora que o expulsou havia se aposentado, mas sua sucessora fez questão de reconhecer os erros do passado publicamente. O momento mais poderoso veio durante a inauguração. Dona Aparecida, a senhora da igreja que antes julgava duramente, pediu para falar. Com lágrimas, ela confessou: "Eu estava errada. Eu julguei o que não entendia. Disse coisas cruéis sobre esta família. Maria, João, Daniel, eu peço perdão. Vocês me ensinaram que milagres não são sobre mudar as pessoas para se encaixarem em nossas expectativas, mas sobre abrir nossos olhos para ver a beleza que já existe nelas." O perdão público fechou um ciclo, não porque os ofensores mereciam, mas porque a família havia aprendido que carregar ressentimento era uma prisão da qual só eles tinham a chave. Libertar os outros era, na verdade, libertar a si mesmos. Daniel, agora com 12 anos, estava na plateia. Pediram que ele falasse, mas ele recusou. Em vez disso, subiu ao palco e fez algo simples, mas profundo. Recitou o Pai Nosso em todos os 7 idiomas que falava: português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, quechua. A mesma oração, 7 expressões diferentes da mesma fé. O público ficou em silêncio, embasbacado. Mas o verdadeiro impacto veio depois. Uma menina na plateia, diagnosticada com autismo severo e não verbal, começou a bater palmas. Não de forma descoordenada, mas ritmicamente, como se estivesse se comunicando. Sua mãe começou a chorar. Era a primeira vez em 5 anos que a menina respondia de forma intencional a algo externo. Naquele momento, todos compreenderam o verdadeiro milagre. Não era que Daniel havia aprendido a falar 7 idiomas. O milagre era que ele havia ensinado o mundo a ouvir de formas diferentes. Que valor não está em se conformar a expectativas, mas em abraçar propósito único. Que Deus não desperdiça nada. Cada dificuldade, cada diferença, cada limitação pode ser transformada em instrumento de amor. Nos anos seguintes, a Fundação Pontes de Esperança cresceu. Centenas de crianças foram beneficiadas, dezenas de educadores treinados. Mas o impacto mais profundo não era medido em números. Era visto nos olhos de pais que recuperavam esperança. Em crianças que descobriam que suas diferenças não eram defeitos. Em comunidades, aprendendo que inclusão não é caridade, mas justiça. Daniel continuou sendo Daniel. Teve bons e maus dias, ainda lidava com ansiedade, ainda tinha limitações sociais, ainda precisava de rotinas, mas agora ele não era definido pelo que não podia fazer, era celebrado pelo que era, um presente único de Deus, embrulhado de forma diferente, mas não menos valioso. João, recuperado e forte novamente, frequentemente refletia: passei anos orando para que Deus mudasse meu filho.
Percebi tarde demais que Deus estava usando meu filho para mudar a mim, mudar a Maria, mudar todos ao nosso redor. Maria, transformada pela jornada, tornou-se mentora de pais em situações similares. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Seu filho não é um problema a ser resolvido, é um propósito a ser descoberto. E às vezes, esse propósito não é para o conforto de vocês, mas para a transformação do mundo ao redor. O verdadeiro final da história não veio com aplausos ou reconhecimento mundial. Veio numa tarde comum de sábado, 3 anos após a inauguração da fundação. Daniel, agora com 15 anos, estava na cozinha ajudando Maria a preparar o almoço. Uma atividade simples que anos atrás seria impossível. Os sons, os cheiros, a coordenação necessária teriam causado colapsos. Mas ali estava ele, descascando batatas enquanto ouvia música em quechua, uma pequena conexão com as memórias do Peru. O telefone tocou. Era uma chamada internacional. Do outro lado da linha, uma voz feminina jovem, hesitante. Alô, é a casa do Daniel? Maria confirmou curiosa. Aqui é a Ayana, do Peru. Você lembra de mim? Maria quase deixou cair o telefone. Ayana! A menina com síndrome de Down que havia sido a primeira amiga verdadeira de Daniel na comunidade. Claro que lembramos. Como você está? Como conseguiu nosso número? A história de Ayana era extraordinária. Inspirada por Daniel, ela havia persistido no aprendizado de idiomas, apesar de todos dizerem que era impossível para alguém com suas limitações. Agora, aos 10 anos, ela falava 4 idiomas e estava ajudando a ensinar outras crianças na comunidade. Daniel me mostrou que eu posso. Quero falar com ele. Maria chamou o filho, que veio correndo ao ouvir o nome de Ayana. A conversa entre eles foi uma mistura linda de português, espanhol e quechua. 2 crianças especiais que o mundo havia subestimado, agora celebrando conquistas que médicos disseram serem impossíveis. Quando desligaram, Daniel tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria. Mãe, ele disse suavemente, eu entendo agora. Maria esperou, sabendo que quando Daniel tinha algo importante a dizer, precisava de tempo para organizar os pensamentos. Todos queriam que eu fosse um milagre, que eu provasse algo. Mas o milagre não sou eu. O milagre é que Deus usa pessoas como eu e como Ayana para mostrar que Ele não comete erros. Que o mundo chama de defeito, Ele chama de design diferente. Maria abraçou o filho, seu coração transbordando. Aquele menino que não falava, que foi rejeitado, humilhado, considerado sem futuro, agora articulava verdades teológicas profundas com uma clareza que muitos adultos nunca alcançariam. Naquela noite, a família reunida, João, Maria, Daniel e o pastor Paulo, que se tornara praticamente um tio, compartilhou uma refeição simples. Não havia câmeras, repórteres ou plateia. Apenas 4 pessoas que haviam caminhado juntas através do vale mais escuro e agora podiam testemunhar a fidelidade de Deus. Vocês sabem qual é a parte mais engraçada? Disse João, servindo-se de arroz. Passamos anos orando por um milagre, pedindo que Daniel falasse. E quando ele começou a falar, percebemos que o verdadeiro milagre não era a voz dele, era o que Deus estava sussurrando através do silêncio. Pastor Paulo acenou em concordância. Vocês aprenderam o que tentei ensinar à igreja por anos, que Deus não precisa de perfeição para cumprir propósitos. Ele se especializa em usar o que o mundo descarta. Daniel, que normalmente não gostava de ser o centro das atenções, surpreendeu a todos ao levantar seu copo de suco. Eu quero fazer um brinde, anunciou. Todos pegaram suas bebidas intrigados. Eu brindo pela humilhação, começou ele, fazendo todos pausarem em choque. Porque sem ela nunca teríamos aprendido humildade. Brindo pela luta, porque nos fez fortes. Brindo pela revelação,
porque abriu nossos olhos, brindo pela reviravolta, porque nos mostrou que Deus escreve reto por linhas tortas. E brindo pela redenção, não a que o mundo oferece, com aplausos e reconhecimento, mas a verdadeira redenção, a que transforma a dor em propósito. O silêncio que se seguiu era sagrado. Então, João começou a rir. Uma gargalhada profunda, liberadora. Meu filho, que aos 6 anos não dizia uma palavra, aos 15 me prega sermão melhor que pastor. Todos riram. Aquela risada que só vem depois que se chora todas as lágrimas possíveis. Alegria de quem sobreviveu à tempestade e pode olhar para trás sem amargura, apenas gratidão. 5 anos depois. Daniel estava sentado numa sala de conferências da ONU em Nova York. Aos 20 anos, ele havia se tornado consultor de programas de educação inclusiva em 23 países. Falava agora 12 idiomas, fluentemente, e estava aprendendo o 13º, Língua de Sinais Internacional. Mas aquele dia era especial. Ele não estava ali como palestrante ou especialista. Estava na plateia, assistindo outra pessoa falar. Uma jovem mulher de 25 anos, ex-refugiada síria, que havia desenvolvido um programa revolucionário de ensino de idiomas para crianças em campos de refugiados. Ela era autista, não verbal até os 12 anos. Eu quase desisti, ela dizia ao microfone, sua voz quebrando ligeiramente. Minha família havia fugido da guerra. Eu não falava. As pessoas me tratavam como se eu fosse invisível. Então, alguém me mostrou um vídeo de um menino brasileiro que também não falava até que falou. E quando falou, falou em 7 idiomas. Aquele vídeo me deu esperança. Se ele podia, talvez eu também pudesse. Daniel sentiu os olhos marejarem. Ela estava falando sobre ele, sobre aqueles vídeos que gravou no Peru quando tinha 11 anos. Vídeos que ele nem lembrava que existiam. E de alguma forma, haviam atravessado o mundo e tocado uma criança refugiada na Síria. Depois da palestra, ela o procurou. Você é ele, não é? O menino do vídeo. Daniel, ainda desconfortável com a atenção direta, acenou timidamente. Eu só queria agradecer. Você salvou minha vida. Não apenas me ensinou que eu podia falar, me ensinou que eu tinha algo a dizer. Eles conversaram por horas. Ela em árabe, ele respondendo no mesmo idioma que havia aprendido especificamente para trabalhar com comunidades refugiadas. 2 pessoas que o mundo havia tentado silenciar, agora conversando fluentemente, construindo pontes. Maria estava na Fundação Pontes de Esperança, agora com unidades em 17 cidades brasileiras. Ela orientava uma mãe nova, cujo filho de 5 anos havia acabado de ser diagnosticado com autismo severo. A mulher estava destruída, fazendo as mesmas perguntas que Maria fez anos atrás. Ele vai falar algum dia? Ele vai ter uma vida normal? Por que Deus fez isso com ele? Maria segurou as mãos dela firmemente. Eu não sei se seu filho vai falar. Não sei que tipo de vida ele terá. Mas posso te dizer uma coisa, Deus não fez isso com ele. Deus fez ele completo, com propósito, amado exatamente como é. E se há algo que aprendi nesses anos, é que normal é superestimado. Extraordinário é muito mais interessante. Ela mostrou à mãe fotos de Daniel no Peru, vídeos dele interagindo com crianças refugiadas, cartas de famílias transformadas pelo trabalho da fundação. Meu filho não é um milagre porque aprendeu a falar 7 idiomas. Ele é um milagre porque me ensinou que o silêncio também tem voz, que o que parece quebrado pode estar apenas sendo moldado de forma diferente. A mãe chorou. Mas eram lágrimas diferentes das que trouxera. Não era mais desespero, era o começo da esperança. Numa manhã de domingo, a família estava na mesma igreja onde tudo começou anos atrás.
A mesma igreja onde sussurros cruéis os haviam ferido, onde olhares de julgamento os faziam querer desaparecer. Mas agora, pastor Paulo estava se aposentando e havia pedido que Daniel compartilhasse algumas palavras. Daniel, que ainda lutava com ansiedade social, havia concordado apenas porque confiava profundamente em Paulo. Ele subiu ao púlpito com mãos trêmulas. A igreja estava lotada, não apenas com os membros antigos, mas com dezenas de famílias que haviam sido tocadas pela fundação. Crianças com necessidades especiais de todos os tipos, seus pais, terapeutas, educadores. Eu não sou bom com discursos, começou Daniel honestamente. Meu cérebro funciona diferente. Às vezes as palavras não saem como eu quero. Às vezes, eu ainda preciso de silêncio para processar o mundo. Ele pausou, respirou fundo. Mas aprendi que Deus não precisa da minha eloquência. Ele precisa da minha disponibilidade. Anos atrás, nesta igreja, pessoas disseram coisas cruéis sobre mim e minha família. Disseram que meu autismo era castigo, falta de fé, até possessão demoníaca. Um desconforto visível passou pela congregação. Alguns dos membros mais antigos baixaram a cabeça, envergonhados. Mas eu perdoei. Meus pais me ensinaram que perdão não significa dizer que o que fizeram estava certo. Significa liberá-los da minha prisão de amargura, para que eu possa ser livre. E vocês sabem o que descobri? Que quando perdoamos, não estamos fazendo um favor aos outros. Estamos fazendo um favor a nós mesmos. Ele olhou para seus pais na primeira fileira. Meus pais choraram mais lágrimas do que posso contar. Lutaram batalhas que ninguém viu. Sacrificaram tudo. Mas nunca desistiram. E não foi porque eu era especial. Foi porque eles entenderam que todo filho é especial aos olhos de Deus. Daniel puxou um papel do bolso. Quero ler algo que escrevi. É em 7 idiomas, mas vou traduzir para vocês. Ele leu uma oração que havia escrito, alternando entre português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e quechua. Cada língua adicionava uma camada de significado, uma perspectiva diferente da mesma verdade. Obrigado por fazer de mim quem sou. Não apesar das diferenças, mas através delas. Obrigado por cada lágrima que meus pais choraram. Elas regaram o jardim onde meu propósito cresceu. Obrigado por cada porta fechada. Elas me forçaram a encontrar janelas. Obrigado por cada humilhação. Ela me ensinou humildade. E obrigado por transformar meu silêncio em sinfonia. Quando terminou, não havia um olho seco na igreja. Dona Aparecida, agora com 80 anos, levantou-se tremendo e caminhou até Daniel. Me perdoe, menino. Eu era velha e tola, mas isso não é desculpa. Você me ensinou mais sobre Jesus do que 50 anos de banco de igreja. Daniel, desconfortável, com o abraço apertado dela, mas entendendo o significado, acenou. Está tudo bem, Dona Aparecida. Deus usa até nossos erros para escrever histórias bonitas. 10 anos após aquele domingo, a Fundação Pontes de Esperança havia impactado mais de 50 mil crianças em 32 países. Mas os números nunca foram o ponto. O ponto estava em cada criança que descobriu que sua diferença não era defeito, em cada pai que encontrou esperança no meio do desespero, em cada comunidade que aprendeu que inclusão não é tolerância, é celebração. Daniel, agora com 30 anos, havia se casado com Isabel, uma linguista que conheceu num projeto na África. Eles esperavam seu primeiro filho. Os médicos haviam avisado que havia 70% de chance da criança também ser autista. E se ele for como você? Isabel perguntou uma noite, sua mão no ventre ainda pequeno. Daniel sorriu, aquele sorriso suave que Maria sempre amou. Então, vamos amá-lo exatamente como ele é. E vamos ensiná-lo que ser diferente não é ser menos. É ser único, é ser exatamente quem Deus planejou. João, agora avô, segurava a mão de Maria, enquanto viam o filho e a nora conversarem.
Você lembra quando achávamos que aquele menino silencioso nunca teria futuro? Sussurrou ele. Maria riu, aquela risada cheia de memórias. Lembro. E lembro de quando percebi que o futuro que Deus tinha para ele era maior do que qualquer coisa que pudéssemos imaginar. Qual é a maior lição de tudo isso? João perguntou, não esperando resposta. Era uma daquelas perguntas que fazemos apenas para processar a vida. Mas Maria respondeu, que milagres não são sobre mudar quem somos. São sobre descobrir por que fomos feitos exatamente assim. Daniel não foi curado do autismo, ele foi capacitado através dele. E essa é a diferença entre religião e fé. Religião quer consertar o que parece quebrado. Fé reconhece que Deus não fabrica defeitos. Anos depois, quando Daniel estava escrevendo suas memórias, ele incluiu um capítulo final que resumia tudo. Meu nome é Daniel. Eu sou autista. Falo 12 idiomas. Já ajudei a construir programas educacionais em mais de 30 países. Sou marido, pai, consultor da ONU. Mas nada disso define quem eu sou. Eu sou um filho amado por Deus, criado com propósito, moldado através de dificuldades, refinado pelo fogo da rejeição, polido pelas lágrimas dos meus pais. Minha história não é sobre superar o autismo, é sobre abraçá-lo. Não é sobre provar algo ao mundo, é sobre descobrir que o mundo precisa de todas as vozes, até as que falam de formas diferentes. Se você está lendo isso e tem um filho diferente, saiba, não há nada errado com ele. Há algo único nele. E esse algo único pode ser exatamente o que o mundo precisa. Se você está lendo isso e é diferente, saiba, você não precisa se encaixar. O mundo precisa de você exatamente como é. Suas dificuldades podem ser o solo onde seus dons florescem. E se você está lendo isso e nunca enfrentou essas lutas, saiba, inclusão não é caridade, é justiça, não é fazer favores, é reconhecer valor que sempre esteve lá, de um menino autista que não falava a um homem que fala 12 idiomas. Mas mais importante, de um menino que achava que era quebrado, a um homem que descobriu que foi cuidadosamente projetado, porque no final, todos nós somos histórias de redenção sendo escritas pelas mãos de um Deus que não desperdiça nada, nem nossas lágrimas, nem nossas lutas, nem nossas diferenças. E essa é a história mais bonita de todas. Gostou desta história transformadora? Se a jornada de Daniel tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes de fé, superação e propósito. Ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora. Deixe nos comentários qual parte da história mais impactou você. Você conhece alguém com uma história parecida? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que diferenças não são defeitos. São designs divinos. Deus abençoe você. Até a próxima história.